Há pouco tempo atrás, quando alguém precisava de uma resposta de Deus, era normal ir nas igrejas, procurar por aquele irmãozinho simples que orava bastante, ou pelas irmãs do círculo de oração. As pessoas que estavam desesperadas e sem rumo iam nas igrejas buscar falar com alguém que estivesse conectado com o céu. Mas infelizmente, muitos se aproveitaram disso e, para mostrar que eram homens e mulheres ungidos, acabavam falando algo que não vinha da parte de Deus. Ou porque talvez se sentissem pressionados a entregar uma palavra, já que a outra pessoa estava querendo muito uma resposta. Com isso, sem nenhum temor de Deus, impunham as mãos e entregavam falsas revelações, que depois causavam muita frustração e decepção, até mesmo com Deus, como se ele fosse o culpado por não cumprir aquela palavra que foi dita. Mas, ainda que alguns tenham sido irresponsáveis, o Senhor continua agindo através das pessoas. E eu creio que Ele também pode usar você para alcançar vidas para o seu reino. Amém? E diante de tudo isso que eu te falei, hoje eu vou responder uma dúvida muito comum nas pessoas. Como saber se uma profecia vem de Deus? Se alguém te entregar uma profecia, como saber se ela está falando da parte de Deus ou não? Neste vídeo eu vou te explicar tudo, mas antes disso, já deixa o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo, tá bom? Então vamos lá. Existe uma passagem na Bíblia que mostra o que devemos fazer quando ouvimos uma profecia. Veja o que está escrito. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Repare que o apóstolo João orienta as pessoas a não acreditarem em tudo que elas ouvem, mas a examinarem as profecias. Esse é um alerta muito importante para os dias de hoje também. Não é porque uma pessoa chegou dizendo que ela tem uma mensagem de Deus para você, que você deve acreditar em tudo que ela diz. João disse que você deve examinar. E não existe nenhuma pessoa que está livre de ser examinada. Você tem que examinar o que os seus líderes dizem e até mesmo o que eu estou te dizendo. No livro de Atos, capítulo 17, lemos a respeito de uma igreja que foi examinar se o apóstolo Paulo estava realmente dizendo a verdade. E se até o apóstolo Paulo foi examinado, o que dirá de todos os outros pregadores? O próprio Paulo, em uma de suas cartas, fala da necessidade de examinarmos todas as profecias. Veja o que ele disse. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Em primeiro lugar, ele diz que nós não devemos desprezar as profecias, porque elas realmente existem, e Deus fala muito por meio delas. Eu mesmo já recebi várias profecias de pessoas que nunca tinham me visto na vida e que hoje têm se cumprido exatamente como elas falaram. Mas eu também já ouvi muitas coisas que eram da carne, e eu sabia que não era Deus falando comigo. É por isso que Paulo disse a mesma coisa que João. Devemos examinar as profecias antes de acreditar em tudo o que ouvimos. E agora chegamos à pergunta deste vídeo. Mas como podemos examinar e saber se a profecia vem de Deus? Naquele primeiro texto que eu li aqui neste vídeo, João ensina qual é o teste que nós devemos fazer. Vamos ler novamente. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse teste que João apresenta está mais relacionado ao profeta do que à profecia. Ele diz que o verdadeiro profeta é aquele que tem uma vida que confessa que Jesus Cristo veio em carne. Mas afinal, o que isso significa? Significa mais do que falar, eu creio em Jesus, porque qualquer pessoa pode dizer isso da boca para fora. Confessar Jesus significa ter uma vida transformada pelo Espírito Santo. Então, se alguém te entregar uma profecia, você tem a permissão da Bíblia para se perguntar: essa pessoa tem demonstrado os frutos do Espírito Santo? Ela reconhece os seus erros ou vive julgando os outros e causando intriga entre os irmãos? Ela também cuida bem da sua família? Eu sei que ninguém é perfeito, mas se o profeta não tem amor nem humildade para reconhecer suas falhas,
alguma coisa está errada. Mas vamos supor que você não conhece essa pessoa, você não sabe nada sobre a vida dela. Então o que você deve fazer? Você deve examinar a profecia. Comece se perguntando: essa profecia está de acordo com o que Jesus ensinou? Saiba que toda profecia que vem de Deus nunca irá contrariar o que a Bíblia ensina. Eu vou te dar um exemplo. Se uma pessoa diz que você deve se casar com alguém, mas você ou esse alguém já é casado, pode ter certeza de que isso veio da carne ou do diabo, porque a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. O apóstolo Paulo ensina que nem os anjos do céu têm autoridade para ir contra o que está escrito na palavra de Deus. Então, se a profecia vai contra os ensinamentos da Bíblia, você já pode descartá-la na hora, como sendo algo que não veio do Senhor. Mas e se a profecia é sobre algo que não tem na Bíblia? Por exemplo, Deus vai te enviar para tal lugar, ou Deus vai te dar tal coisa. Então, nesse caso, você tem que avaliar se a profecia tem essas 3 características que Paulo cita. Vamos ver o que ele disse. Quem profetiza o faz para a edificação, exortação e consolação dos homens. Em primeiro lugar, a profecia traz edificação para a vida das pessoas, mostrando a vontade de Deus sobre determinado assunto ou situação. Isso quer dizer que quando Deus fala, Ele não deixa dúvidas, medo ou insegurança. Deus pode usar várias pessoas para te dizer a mesma coisa, até você ter certeza de que foi Ele quem falou com você. Em segundo lugar, a profecia traz exortação, ou seja, ela te leva para mais perto do Senhor. Por mais que talvez seja uma mensagem muito dura, você sente vontade de agradecer a Deus por Ele te alertar sobre algum pecado ou alguma decisão errada que você iria tomar. E em terceiro lugar, a profecia traz consolação, pois quando Deus fala, você sente paz e sabe que tudo é para o seu crescimento. Eu já vi uma pessoa sair da vigília de oração muito preocupada e com medo, tentando lembrar o que ela fez de errado, porque ouviu dizer que a causa do seu sofrimento era porque ela estava em pecado e que Deus iria pesar a mão sobre ela. Seja sincero, você acha que isso realmente consola uma pessoa? Então guarde isso. A profecia sempre tem o propósito de edificar, exortar e consolar. E por fim, se você quer saber se uma profecia veio de Deus ou não, espere para ver se ela vai se cumprir, porque tudo que Deus promete, Ele cumpre, mesmo que pareça demorar. Vamos ver o que a Bíblia diz. Perguntem a si mesmos: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. Infelizmente, tem muita gente por aí falando em nome do Senhor, sem Deus ter dito nada. Com isso, acabam enganando e destruindo a vida de muitas pessoas. Uma vez uma moça me procurou dizendo que estava desiludida, porque recebeu uma profecia de que até o final do ano ela conheceria o seu ungido com quem iria se casar. Mas a virada do ano chegou e não surgiu ninguém no seu caminho. E eu fiquei muito triste porque eu vi que ela ficou desanimada, porque Deus não tinha dado para ela o seu ungido. Mas eu tive que explicar para ela que aquela profecia não tinha vindo de Deus. E certa vez eu ouvi um testemunho de um homem que tinha 2 filhas. A sua esposa engravidou pela 3ª vez e eles queriam que nascesse um menino. E não demorou muito para que aparecesse um profeta falando: eis que vos digo, o filho de vocês será um menino. E como eles já tinham uma grande expectativa, eles nem questionaram, simplesmente acreditaram no que aquela mulher falou. Então eles compraram um enxoval todo azul e 9 meses depois, nasceu uma linda menina. Aquele homem ficou muito nervoso, trancou no quarto e começou a reclamar para Deus, até que depois de uns 40 minutos orando, ele ouviu uma voz no seu coração: por acaso eu te falei alguma coisa? Naquele momento, o homem entendeu que tinha sido enganado por uma falsa profeta, porque aquela mulher mentiu usando o nome do Senhor. Por isso, meu irmão e minha irmã, fique muito atento. Se a profecia é de Deus, ela tem que se cumprir. Um exame de ultrassom pode até cometer um erro, mas Deus não erra jamais. Amém? E para finalizar, eu quero resumir tudo o que eu falei para você. Em primeiro lugar, examine a vida do profeta e as suas atitudes, para ver se ele ou ela é uma pessoa de Deus. Em seguida, examine a profecia para ver se ela está de acordo com a Bíblia.
E mesmo que não tenha nada registrado na palavra de Deus, porque senão a Bíblia teria que falar de milhões e milhões de assuntos, mas ainda assim essa profecia não pode ir contra aos ensinamentos da palavra. E por fim, saiba que se a profecia veio de Deus, ela vai se cumprir mais cedo ou mais tarde. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e se inscreva no meu canal. Deus te abençoe.